muito, E é legal muito porque suspeita, o curso né? esse livro é de muito tempo, né? Ele é de quando mesmo? Então, aproveita e conta como é que surgiu esse livro, que é muito interessante. É o que está escrito antes de começar a ler, tem essa introdução no livro, né? Tá. Que é demais. Então, duas pessoas que trabalhavam na área de psicologia clínica da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Eles eram amigos, a Ellen Schuckman e o William Tetchford. Eles eram muito amigos, eram como todo mundo, né, da área acadêmica e que estudava demais uma coisa, eles ali dentro era uma parte da psicologia clínica da área de medicina da Universidade de Columbia, é isso. E eles estudavam muito, e eram uns cabeções, e brigavam muito entre eles. A Ellen era ateia radical, inclusive. Olha que viagem. Supermente científica, né? E eles estavam um dia saindo de uma reunião com outras pessoas lá de professores da universidade. E eles estavam muito cansados, o Bill principalmente, porque tudo se resolvia entre aspas, que não se resolvia com briga. Eles não aguentavam mais, porque um queria saber mais que o outro, porque o outro sabia mais, porque o outro tinha estudado não sei quanto, o outro não sei quanto. E ele fez um discurso passional para Ellen dentro do táxi, voltando para casa, falou: olha, eu não aguento mais resolver as coisas dessa forma. Eu não aguento, tem que existir uma outra maneira de se resolver as coisas que não seja brigando, entendeu? E a Ellen, que brigava inclusive com ele sempre, apesar de serem amigos, falou pra ele, foi a primeira vez que ela concordou, ela virou pra ele e falou: é verdade, você tem razão, eu vou te ajudar a descobrir, né, uma outra forma, outra maneira, né? Pensou assim, ó, você tem toda a razão, concordo com você, tem que existir. Foi que eles concordaram e que meio que se abriu uma passagem para que isso acontecesse. Foi esse o momento, né, que eles chamam de primeiro milagre. Uau. A Ellen voltou para casa, chegou em casa e ela colocando as coisas no bolso no lugar, né? Chegando em casa, se arrumando e tal, ouviu uma voz. Apenas. Falando: este é um curso em milagres. Ai, por favor, anote. Olha que emocionante. Vai ouvindo. Ela, opa, né? Ficou, quem tá falando aqui? Meio que disfarçou, não sei o quê, passou Sendo dia. Que ela nunca tinha tido nenhuma experiência extrasensorial, né? Nunca. Ela teve, acho que a história dela parece que na infância, ou adolescência, teve alguma coisa, uns sonhos, assim, mas ela negava totalmente. Totalmente. Aí ela... vida que segue, dia seguinte, trabalho, de novo, chegou em casa. Esse é um curso em milagres, por favor, anote. A conclusão que ela chegou, ela ouviu algumas vezes essa voz, chegou à conclusão de que ela estava enlouquecendo. Esquizofrênica, né? Alguma coisa assim. Ela estava ficando esquizofrênica e chamou o Bill. Falou: Bill, tá acontecendo isso, eu acho que eu tô enlouquecendo, me ajuda, o que eu faço? E o Bill falou: anota. Ela tá. E aí ela começou a escrever. E ela escrevia um processo que chama taquigrafia, que era uma maneira de escrever rápida. E o Bill, ele ia datilografando o que ela escrevia, passava para o papel. E a voz parava de falar, quando ela cansava, a voz parava. E quando ela voltava a escrever, a voz pegava de onde ela tinha parado e voltava a falar. E ela ia anotando. E nisso, 7 anos... Anotando. Nossa. Incrível, né? Incrível. E aí surgiu o livro. E eles viram com o tempo que o conteúdo estava muito além do que qualquer um deles seria capaz de fazer, escrever. Não tem como, entendeu? Não tem. É um negócio que se estudar, você vai ver que é impossível um ser humano ter escrito aquilo. Dá para ver que é um ser mais iluminado, né? Mas quanto a isso, porque eu já ouvi falar algumas teorias, né? Que teria sido uma canalização de Jesus, de Espírito Santo. O que se tem realmente de dados sobre isso? O que você acredita que seja? Como é que é? Então, ele não fala, o autor do livro mesmo, né? Ele não fala, tanto que no livro não fala que ela é a autora, né? Ela falou: não coloca meu nome, porque não fui eu, né? Ela canalizou e tal. Mas ele não fala que é Jesus. Sim. Mas
fica claro que é. Pelo conteúdo. Pelo conteúdo e pela maneira que ele traz e pela amorosidade. Porque se você começar a ler e entender aquilo, é como se você fosse sugado para uma abstração mesmo. Um lugar da mente muito profundo e de muito amor. E você começa a sentir aquilo. Não tem como não sentir. É tudo muito amoroso no livro. E é muito diferente do que nós, humanos, né, com ego, conseguimos sentir no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, é nesse sentido que se diz que foi Jesus que mandou. E também tem umas passagens da Bíblia que ele corrige, que ele falou, ó, naquele momento, vocês acharam que era isso, não era bem assim, aí ele vai explicando melhor o que ele quis dizer. Exato. Né? As mais interpretações incrível, que exatamente, porque muita crucificação, coisa, né? inclusive. Ai, nossa, que mais, gente, já vi que a gente vai ter que estudar esse livro. Porque exatamente muita coisa do que ele passou, do que ele tinha para passar, teve que ser em parábolas e tal, por conta justamente do nível evolutivo das pessoas da época, né? Para compreender. Se hoje já é difícil de fato entender e praticar o que ele deixou, né, como legado, imagina na época ele poder passar tudo aquilo, né? Até porque é muita luz, né, gente? Total. A gente não consegue ainda absorver todo esse conhecimento. Mas aí eu achava interessante justamente por isso, porque seria uma atualização dentro do que hoje a gente já poderia conseguir absorver. Isso. Né? É isso então, mesmo. assim, vamos, de repente, atualizar um pouquinho a mensagem, já tentando traduzir um pouco mais, já que eles já abriram um pouquinho a mente, já evoluíram um pouquinho. É isso mesmo, né? é exatamente isso. Tanto é que ele fala de um jeito agora tão claro que é isso que, às vezes, as pessoas podem se afastar. Falar assim, agora não tem pra onde correr, porque ele tá falando tão claramente tudo. Entendi. Você fala, e agora? O que eu faço com isso? Entendeu? Tipo, não tem mais parábola. É assim, olha, é muito... As pessoas brincam, às vezes, meus alunos, né? Falam, que muito tapa na cara, mas no sentido amoroso, entendi, né? Só pancadão. Só pancadão. Não vai ter como fugir, Qual, né? qual